Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Relação de dependência entre grandezas. Grandezas diretamente proporcionais definimos como grandezas diretamente proporcionais aquelas que são representadas em forma de fração, sendo o resultado de sua razão sempre uma constante não nula. Entre outras palavras, se dissermos que A e B são diretamente proporcionais, temos então K, que é a constante, igual a A dividido por B. No caso, se eu utilizar a incógnita x e y, K é igual a x dividido por y. Então, quando for diretamente proporcional, isso representa uma divisão. Então, analisando o gráfico, observe que esse gráfico ele é uma reta. É um gráfico de uma equação linear. Grandezas inversamente proporcionais. Definimos como grandezas inversamente proporcionais aquelas que são representadas em forma de produto. Produto quer dizer multiplicação, cujo resultado é sempre uma constante não nula. Em outras palavras, se dissermos que A e B são inversamente proporcionais, temos então que K, que representa a constante, é igual a A vezes B. Se utiliza aqui as incógnitas x e y, isso quer dizer que K, que é a constante, vai ser igual a x vezes y. Observando no gráfico, observe que esse gráfico aí ele é curvado, diferente da grandeza diretamente proporcional. Exemplo 1. X é diretamente proporcional a b ao quadrado e inversamente proporcional c ao cubo. Esse assunto ele é um assunto que relaciona as grandezas inversamente e diretamente proporcional. Eu tenho que ter muito cuidado nesse tipo de questão, que é uma questão que sempre cai no Enem e nos vestibulares. Fica muito atento nessa relação de inversamente e diretamente proporcional. Fazendo um lembrete sobre a relação de diretamente e inversamente proporcional, quando eu digo que x ele é diretamente proporcional a y, isso quer dizer que a constante vai ser igual a x, só que, lembre, d de divisão. Isso quer dizer que y vai ficar no divisor de x. Então, divisor vai ser y. Então, olha bem, x é diretamente proporcional a y. Então, x vai ficar lá no numerador. Como é diretamente proporcional, y vai ficar no denominador. Quando eu digo x é inversamente proporcional a y, isso quer dizer que a constante vai ser igual a x, o inverso da divisão é multiplicação, vezes y. Então não esqueça dessas duas dicas aqui. Diretamente, divisão, inversamente, multiplicação. Então, analisando essa questão agora do exemplo 1, tenho assim, x é diretamente proporcional a AB ao quadrado e inversamente proporcional a C ao cubo. Professor Tony, como é que eu organizo isso aqui? Simples, é só lembrar do D de divisão e é o inverso. Então, D, divisão, I, inverso da divisão, multiplicação. Então, vamos lá montar esse esquema. A constante é igual a x, que é diretamente proporcional. Então, essa parte aqui vai ser a divisão. Vai ficar aqui embaixo no divisor. AB ao quadrado. E, inversamente, o inverso vai ficar, no caso, a multiplicação de C ao cubo. E aqui já finalizei o exemplo 1. Exemplo 2. X é diretamente proporcional a y e diretamente proporcional a z. No exemplo 2, está informando que x é diretamente proporcional a y e diretamente proporcional a z. Vamos lá para esse esqueminha. X é diretamente proporcional a y e diretamente proporcional a z. Então, montando o esqueminha, vai ficar x é diretamente proporcional a y e x é diretamente proporcional a z. Lembra que diretamente proporcional vai ser a divisão, tá? Vai ficar lá no divisor. Constante é igual a x
vai ficar no divisor, o y, e também, como ele é diretamente proporcional a z, o z também vai ficar no denominador. Então, essa é a resposta. Exemplo 3. X é inversamente proporcional a y e inversamente proporcional a z. Professor Tony, eu ainda não consegui entender essa ideia dessa relação de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vem comigo aqui, garoto. Se x é diretamente proporcional a y, isso quer dizer que a constante vai ser igual a x e o y vai ser o divisor. Quando eu digo x é inversamente proporcional a y, a constante vai ser igual a x vezes y. Lembrando, quando for diretamente proporcional, é uma divisão, inversamente proporcional, multiplicação. Olha o que a questão está informando. Vamos montar o esqueminha. X é inversamente proporcional a y e x também é inversamente proporcional a z. Montei o esqueminha, ficou simples. Quando for diretamente proporcional, é divisão. Inversamente proporcional, multiplicação. Ah, professor, agora já entendi. Constante é igual a x. Se tem aqui inversamente proporcional, isso quer dizer que vai multiplicar. Isso, vezes y. E também inversamente a z. Então, vezes também a z. E acabou a questão. Exemplo 4. A ao quadrado é diretamente proporcional a x ao quadrado e y e inversamente proporcional a b ao cubo e z. Aluno eficaz, vamos para mais um exemplo? Agora você vai tirar todas as dúvidas. Vem comigo aqui. Olha o que a questão está informando. A ao quadrado é diretamente proporcional a x ao quadrado. Vamos montar o esqueminha para facilitar? A ao quadrado é diretamente proporcional a x ao quadrado. E y, e y também, inversamente proporcional a b ao cubo z. Montei o meu esquema. Então, aluno eficaz, não tem como errar. Montei o esqueminha, você já sabe que quando for diretamente proporcional, é divisão. Inversamente proporcional é multiplicação. Então, vamos lá? Olha, a constante vai ser igual a ao quadrado, que é diretamente proporcional divisor. Então, divisor, embaixo vai ficar x ao quadrado y. E inversamente é multiplicação. B ao cubo z. E finalizou a questão. Não tem como errar esse tipo de questão, valeu? Você quer ser aluno eficaz? Fica atento. Questão do Enem. A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D, conforme a figura aí. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na sua construção. Considerando-se S como resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é... Você que é aluno eficaz, não tem como errar essa questão, porque você já aprendeu quando ela for uma relação diretamente proporcional e inversamente proporcional. Só fazendo aqui um lembrete para vocês, quando for diretamente proporcional, isso quer dizer que é uma divisão. Olha o D. E quando for inversamente proporcional, isso quer dizer que é uma multiplicação. Então vem comigo nessa questão simples, que já caiu no Enem e que você que é aluno eficaz aí, não tem como errar. Vem comigo. Analisando a questão agora, a resistência das vigas está sendo representada por S, essa resistência aí. Então S é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado de sua altura. Então vai ser D ao quadrado. Montei o esqueminha, agora vou finalizar a questão. Constante é igual a S. Se é diretamente proporcional, lembra do D? Vai ficar lá no divisor. Então, sobre BD ao quadrado. Porém, perceba que a resposta eu não tenho nesse formato, porque o que está isolado é S. Será necessário fazer uma multiplicação cruzada. Então, S é igual a K vezes B vezes D ao quadrado. Alternativa C. Segunda questão Enem. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração,
apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa, ou volume, do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m. Isso é equivalente a dizer que, para uma constante k maior que zero, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão. Então você que é aluno eficaz, bastante atenção nesse tipo de questão aqui que já caiu no Enem, tá? Só fazendo um lembrete mais uma vez, quando for diretamente proporcional, isso quer dizer que vai ficar uma divisão. Inversamente proporcional, vai ficar uma multiplicação. Então pensa comigo e vamos montar o esquema dessa questão. Você que é aluno eficaz, não tem como errar. Vem comigo! Analisando essa questão, o ponto-chave está aqui, olha, nesse texto. O cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m. Como é que monta esse esquema, professor Tony? O cubo da área S é diretamente proporcional ao quadrado de sua massa. Então, m ao quadrado. Montei o esqueminha. Agora, vou fazer a resolução. K é igual a S ao cubo, diretamente divisor, vai ficar aqui embaixo, m ao quadrado. Só que perceba que está em função de quê? Em função de m. Eu tenho que isolar S. Fazendo multiplicação cruzada, vai ficar S ao cubo é igual a K vezes m ao quadrado. Esse expoente, quando passa para outro membro, transforma em raiz cúbica. Vou fazer aqui ao lado, tá? Então, isso quer dizer que S vai ser igual a raiz cúbica de K vezes a raiz cúbica de m ao quadrado. Transformando em expoente fracionário, vai ficar o expoente em cima e o índice embaixo na fração, na linguagem bem popular. Então, a raiz cúbica de K vai ser K elevado a 1/3, vezes, transformando também em expoente fracionário, vai ficar m elevado a 2 sobre 3. Essa é a resposta. Alternativa D. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura B e ao quadrado de sua altura D, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga que coincide com o seu comprimento x, conforme ilustra a figura. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. No exemplo 3, a resistência mecânica S, ela é diretamente proporcional à sua largura. Vamos lá montar o esquema. S é diretamente proporcional à sua largura, que está sendo representado por B, e ao quadrado da altura D. Quadrado da altura D. Inversamente proporcional ao quadrado da distância, que é x. Então, vai ser x ao quadrado. Montei o meu esquema. Agora, vou aplicar lá na teoria. Constante é igual a S, que é diretamente proporcional. Essa partezinha vai ficar no divisor, já que é divisão. E inversamente é ao contrário da divisão. Então, inversamente é multiplicação. Vou pegar essa parte aqui que é inversamente e colocar no numerador multiplicando. Montei meu esquema. Só que perceba que o que está isolado aqui é a letra S. Então, será necessário fazer multiplicação cruzada. Sx ao quadrado é igual a K vezes B vezes D ao quadrado. Se está multiplicando, passa dividindo. S é igual a K vezes B vezes D ao quadrado sobre x ao quadrado. Alternativa, letra A.